Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do seu curso de CorelDRAW X8 Fundamentos. Meu nome é Juan Herrera e vou acompanhá-los em mais uma aula desse curso. Bom, vamos começar a aprender um pouco sobre as ferramentas de desenho do CorelDRAW X8. Nessa aula eu vou mostrar a ferramenta retângulo, tá? Retângulo, clicando aqui neste menu, tá? Ou a tecla F6, na tecla de atalho. Você vai ter a ferramenta retângulo. E para que serve a ferramenta retângulo? É meio redundante, né? Ela cria retângulos também, além de quadrados, outras formas, enfim, você pode dar aí alguns outros formatos. Basicamente, para você criar um retângulo, basta você clicar com o botão esquerdo, mantê-lo pressionado e aí você arrasta, dando forma ao retângulo, ao objeto que você quiser dar aqui, tá? No caso, retângulo ou quadrado e assim por diante, tá? Soltou o botão esquerdo, você tem um retângulo. Bom, até aí nada demais, uma ferramenta até simples, né, de se lidar. Porém, a ferramenta retângulo ela tem aqui algumas configurações que a gente vai aprender. Antes disso, eu vou dar um delete para apagar esse objeto. E vou dar algumas dicas, tá? Se você segurar a tecla Ctrl, você consegue criar um quadrado. E aí já não mais um retângulo. Então ele cria um quadrado, ou seja, ele cria um objeto em que ambos os lados tenham o mesmo tamanho, tá? Formando aí a figura geométrica quadrado. Vocês podem perceber aqui que ele tem o mesmo tamanho, tá? Se você segurar a tecla Ctrl e o Shift, você consegue criar um quadrado perfeito, tá? A partir do ponto que você clicou. Veja a diferença. Segurando a tecla Ctrl, eu clico a partir deste ponto para cá e vou arrastando na perpendicular, tá? Olha só. Se eu segurar a tecla Ctrl Shift, ele cria o objeto a partir deste ponto, tá? Então essa é a diferença entre segurar apenas o Ctrl ou apenas o Shift, tá? Vou selecionar aqui e apagar. Bom, vou pegar a minha ferramenta retângulo novamente e vou criar um retângulo aqui. Bom, nós temos aqui algumas especificações aqui. X e Y nada mais é do que o posicionamento em relação à folha. Então eu posso modificar o posicionamento aqui, né? Ou usando a ferramenta seleção, que é a primeira setinha aqui, clicando no objeto e arrastando, você movimenta-o, tá? Para onde você quiser. E repare que ele vai modificando aqui os parâmetros de X e Y. Agora, isso ainda não é muito necessário. Mais para frente eu vou mostrar bem a necessidade de se entender X e Y. Mas, a título de curiosidade, eu posso alterar aqui. Por exemplo, eu vou alterar no próprio teclado para 70, tá? E aqui para 200. Então, a mesma coisa que eu fiz com a setinha, eu posso fazer simplesmente entrando com números aqui. Este outro controle já é o tamanho do objeto. Então, conforme eu redimensionar este objeto, e eu vou explicar mais detalhadamente mais para frente como redimensionar os objetos, tá vendo? Ele vai modificando aqui, tá legal? Olha só. Eu posso fechar através desse cadeadinho e bloquear a proporção do objeto, tá? Olha só. A proporção, tá? Esse cadeadinho ele faz o bloqueio da proporção. Esse outro ícone aqui do lado é a rotação do objeto. Então, conforme eu der entrada, por exemplo, 80, ele vai dando a rotação, tá? Isso equivale também, tá? Quando você clica com o botão esquerdo com a ferramenta de seleção em cima do objeto, ele também me dá alguns controles de rotação, que eu vou entrar mais em detalhes mais para frente, tá? Bom, nós temos aqui do lado outras opções. Espelhar, ele simplesmente gira o objeto tanto na horizontal quanto na vertical. Ele espelha, tá? Ele simplesmente inverte. Entenda como inverter. Tá legal? Vou criar outro retângulo para a gente estudar uma outra opção aqui, que são a opção de canto, tá? Você pode dar
um efeito para os cantos do seu objeto, mais especificamente para retângulos. Então nós temos aqui o canto arredondado, tá? O canto com vieira e o canto chanfrado. Para entender como é que funciona, você tem esses 4 controles aqui, que equivalem a cada canto, tá? Do seu objeto. Então, este aqui, este canto, este aqui, este canto inferior, este aqui, este canto e esse aqui, este canto, tá? Então, como é que a gente altera essas propriedades? Muito simples. Você pode entrar com os dados aqui. Então, no caso, eu escolhi o canto arredondado, tá? Eu posso ir aumentando e você vai percebendo que o canto está arredondado. Legal? Mas vejam bem, eu tenho apenas um canto arredondado, tá? Os outros 3 cantos não estão arredondados. Tudo bem, eu vou chegar lá. Então, arredondei aqui. Vou arredondar o canto de baixo, esse daqui. Então vamos clicar. Arredondei só que um pouco menos. Então este primeiro canto está mais arredondado e este canto está menos arredondado. Por quê? Porque eu estou lidando com os controles separadamente. Ou seja, aqui eu posso entrar com 10 e aí eu dei um arredondamento muito maior do que esse ou do que esse. Eu posso arredondar os cantos separadamente e também posso arredondar os cantos de uma única vez. Como? Eu vou zerar todos os meus cantos aqui e aí nós temos este cadeadinho aqui, olha só, editar cantos juntos. Então eu bloqueio, tá, a edição individual e aí eu faço uma edição por igual. Olha só, tudo que eu fizer nesse controle ele repete. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 30. Pronto. Ele já arredondou em todos os cantos. Isso serve também para o vieira e também para o chanfrado. Então olha só, o vieira aqui, ele tem os 4 cantos arredondados, né, com o mesmo valor. Se eu desbloquear este cadeado e definir um valor para cada canto, olha só o que acontece. Eu tenho um canto diferente, né? Olha só, seja chanfrado ou seja vieira, tá? Então é para isso que serve essa opção. Essa outra opção aqui, dimensionamento de canto relativo. O que quer dizer isso? Eu vou desbloquear e vocês vão perceber. Conforme eu ampliar este objeto, olha só, ele vai redimensionando de acordo com o objeto. Ele não mantém a proporção do meu chanfrado. Se eu manter esse botão pressionado, ele vai manter, olha só, uma coerência. Ele não vai redimensionar, olha só. Ele mantém a coerência da proporção do chanfrado. Desabilitando de novo, conforme eu diminuo, ele vai adaptando, ou seja, ele vai destoando daquilo que eu estava criando. Então, deixar sempre habilitado. Só uma coisa, lembrando que a maioria desses controles serve para as outras ferramentas, claro que com algumas ressalvas, algumas mudanças. A última aqui é a espessura do contorno, que você define como nenhuma, tá? É o mínimo, ou 0,75, aí você vai ampliando a espessura. Nós também temos uma aula específica sobre contornos e preenchimentos, tá? No mais, essa foi a apresentação da ferramenta retângulo, tá bom? Inscrevam-se no meu canal, a gente está colocando vídeo aí todos os dias, tá? Nos sigam lá no Twitter, Facebook, clica ali no gostei se você gostou da aula e a gente se vê na próxima. Um abraço!